E aí, pessoal, meu nome é Diego, estou aqui para apresentar o trabalho da colchicina para tratamento de Covid do grupo Diego Zela Pinto Lopes, Matheus, Mariozan e Alexia para a Universidade UNEC. Então, gostaria de falar primeiro sobre os antecedentes. Alguns anti-inflamatórios não esteroidais, como o ibuprofeno, ele foi apontado como aumentando a ECA2, que é essa daqui, no sistema renina, angiotensina, aldosterona, quando a gente estuda meio que só assim, geralmente, né? Mas na verdade, quando se abaixa o ECA, aumenta o ECA2 e na realidade existe essa outra via aqui. Então essa outra via ganhou uma importância maior na COVID porque o vírus da COVID ele entra, o ECA2 é a porta de entrada dele. Então os AINES, né, e alguns remédios para hipertensão, eles aumentam o ECA2 e aí por isso deu-se a necessidade de testar outro medicamento como a colchicina que tem efeito anti-inflamatório em outra via. Então nesse texto aqui é isso que eu estou falando, né? Esse daqui é o sistema renina-angiotensina-aldosterona simplificado, na verdade ele é um pouco mais complexo, né? Que é esse daqui que tem o ECA2. Esse daqui é a estrutura da colchicina. A ação medicamentosa dela é nos microtúbulos, né? Então os microtúbulos da célula ela vai crescer a partir do ponto de alfa, que está no sítio de nucleação na célula, e aí a beta-globulina é nela que fica a capa de GTP. Então a colchicina vai no beta-tubulina e vai impedir que mais GTP se anexem lá, e aí vai fazer com que haja a catástrofe, ou em inglês disassemblement, se não me engano, e aí o microtúbulo ele vai se reduzir e vai impedir a mitose. E é claro que não é mitose do corpo inteiro, né? Senão a gente morreria, mas é principalmente dos neutrófilos, e aí os neutrófilos não vão só liberar algumas substâncias para chamar outras substâncias e não vai, teoricamente, haver um quadro inflamatório tão grave como é o da Covid depois dos 7 dias, né? Tem o quadro viral e depois, a partir de 7 dias, o quadro inflamatório. Então a colchicina vai agir principalmente aqui no neutrófilo, que é um tipo de leucócito granulócito, né? Que os granulócitos são os que liberam algumas substâncias. Como o neutrófilo está na linha de frente, ele não iria chamar os outros e teoricamente não teria um quadro inflamatório tão grave. Eu adicionei alguns vídeos aqui porque é muito difícil encontrar informações sobre como a colchicina funciona em português, pelo menos, então eu coloquei alguns vídeos aqui em inglês. Quem quiser, na descrição desse vídeo está o link para vir conferir os outros vídeos. Doenças usualmente tratadas como colchicina, principalmente gota, né, e para prevenir o depósito de tecido fibroso e inflamações crônicas também, pelo mesmo motivo, para dar uma desligada no sistema imune, para não fazer com que ele acabe gerando novos tipos de célula, né? Doenças respiratórias que também utilizam a colchicina, principalmente, como eu falei, do tecido fibroso, do ponto de vista respiratório. Então, geração de tecido fibroso no pulmão, é muito utilizada a colchicina para impedir que isso ocorra também. A colchicina também é tratada para pericardites, então aqui a gente tem alguns dados. A pericardite ela pode ser gerada após alguma cirurgia de coração, que no caso é essa pesquisa aqui, né, que é a intervenção coronária percutânea, e aí atingiu-se alguns números aqui muito interessantes, né, principalmente em função da queda da inflamação 24 horas depois da inflamação no coração. Então esses números aqui de 76% contra 338 faz a gente pensar que realmente a colchicina é boa para inflamação, e para pericardite ela é muito utilizada também, mesmo se não houve alguma cirurgia. Muitos vírus têm o potencial de causar pericardite e a Covid já foi tida como um deles. E aí aqui também eu coloco alguns vídeos, né, sobre o tratamento da pericardite com colchicina. E a diretriz brasileira
para tratamento de miocardite, pericardite, que é o uso de ibuprofeno durante 2 semanas, 3 vezes por dia, e colchicina até 3 meses, podendo se prolongar até 6 meses para evitar a recorrência da pericardite. E dependendo do grau de complexidade aí da doença instalada também. Aqui eu listei alguns outros medicamentos que já foram testados contra a Covid, né? Coloquei alguns vídeos aí sobre pericardite e com tratamento da colchicina para quem quiser ver. E aqui eu coloquei os dados daquela maior pesquisa, né, de Covid com colchicina. E aí foi se falado que houve redução de 50% na necessidade de ventilação, redução em 44% da mortalidade, só que isso é baseado em 4.488, né? Então, pessoas. Então, 10% seria 448, 1% 44, 0,5% 22 pessoas que morreriam. Então, dessas 22, na verdade, morreram 15, né? Foi um pouco menos do que a média aí, que é 0,5%, em torno de 0,3%. E, ou seja, só 15 é muito pouco para você falar que na realidade houve uma queda de 44%, porque do grupo de placebo, 9 morreram e do grupo da colchicina, 5 morreram, se não me engano. Então, isso foi um pouco alardeado, essa questão de 44%. A 50% necessidade de ventilação também foi baseado em muito poucas pessoas. O que chamou atenção foi mais a questão dos 25% de redução em hospitalização. Então, isso daí pode justificar o uso da colchicina, só que a colchicina ela é conhecida por provocar diarreia em torno de 8 a 13% dos pacientes. Então, é algo a se pensar. E apesar de, pelo que eu tenho visto na prática, não é imediato. Então, em função disso, talvez a gente recomendaria sim a questão da colchicina, lembrando que tem que ver com o especialista que estiver cuidando do caso. Eu estou gravando esse vídeo aqui como um aluno do primeiro período, então não é para fazer nada baseado só no que eu estou falando. Como a colchicina é uma droga cuja patente expirou há décadas, não houve interesse dos laboratórios em fazer pesquisa, então normal, né, porque o interesse dos laboratórios é desenvolver novos medicamentos e para isso eles precisam de ter lucro. E aí existem então outras vias de financiamento de pesquisa, né, que foi algumas das empresas que financiaram a pesquisa, Mastercard, da Fundação Gates, entre outras. E aí aqui eu coloquei o vídeo que é um dos mais famosos aí, que falam sobre a colchicina como se fosse algo muito diferente do que já está rolando, que é a cloroquina. Eu acho importante falar da cloroquina, por exemplo, tem cidades que você só pode fazer teste de Covid, e mesmo assim não é com suave, é com menos ainda, que não é tão confiável quanto o suave, só 14 dias depois que a pessoa está passando mal. Então o quadro inflamatório é 10 dias e ainda é necessário às vezes verificar se a pessoa tem problema no coração para utilizar a cloroquina. O que com um eletrocardiograma, que nem é tão caro assim, se houvesse nos postos de saúde, já poderia utilizar, e aí ficaria a cargo do médico quem quer dar a cloroquina ou não, e com completa segurança. Porque tem muitos reumatologistas e outros médicos que falam também, né, da cloroquina, que teria o mesmo princípio de ação da colchicina, que é servir como um imunossupressor, imunorregulador, na verdade. E esse vídeo é o mais completo sobre o estudo de Montreal, que foi feito com 4.488 pessoas, e ele ressalta as controvérsias nos dados que eu relatei logo acima. E aqui algumas considerações finais, né? Que é basicamente aquilo que eu falei, né? Mas se a gente tivesse já receitando remédio, né? Nós, como eu falei, somos alunos do primeiro período, a gente passaria colchicina em função principalmente desses dados aqui de 25% de redução em hospitalizações, e que não é uma droga tão tóxica assim. A diarreia que ela causa é depois de um certo período de uso, então talvez ela não iria se somar à diarreia que poderia se instalar com a Covid.
mas é algo a se pensar também, se a pessoa já tiver com diarreia, quando vier tratar. E se os postos de saúde tivessem também o eletrocardiograma, talvez utilizar ela em conjunto com a cloroquina. Eu sei que está sendo muito criticado aí, mas eu também gostaria de às vezes ver algum estudo. Eu acho que eu também preciso de ver algum estudo a mais aí da cloroquina. Tem também o tocilizumab, se eu não me engano, que são anticorpos monocloidais que tem sido indicado e que eu acho que vale a pena um estudo mais a fundo. É isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado.